Olá, pessoal. Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, unidos para trazer uma mensagem aí uma mensagem positiva, uma mensagem de construção de novos pensamentos, né? de reconstrução pessoal, a proposta que a gente tem feito, e sempre baseado na doutrina espírita. Então, a gente, né, costuma falar de vários assuntos, de vários temas diferentes, de várias formas diferentes, porém, sempre permeados ali pela visão da doutrina espírita. Cada vez um convidado diferente, tem sido muito gostoso participar. Então, aproveito para quem está aí, já se inscreve no canal, dá um joinha, curte. Durante a live, pode fazer as suas perguntas, que vai chegar uma hora aí que a gente vai respondendo e vai participando com vocês. Então, assim, quem já chegou, seja bem-vindo. Quem vai assistir depois também, que aproveite e desfrute desse momento aí. E hoje eu tenho, assim, um prazer de trazer para desenvolver o tema comigo, minha querida Udina. Como está aí, Udina? Olá, boa noite! Ludna é uma querida do coração, uma pessoa que a gente estudou junto e a gente se divertia muito. Eu me divertia mais do que eu ficava debochando dela, né? E ela brigando, ela brigava achando que eu estava falando sério. Mas no final eu me diverti muito. Mas quando ela percebeu que eu estava zoando, aí ela mudou, aí perdeu a graça, né, Udina? Pois é. Aí eu virei paz e amor, não era mais a feminista revoltada, né? Aí não teve mais graça. Aí a gente só se abraça, se beija e pronto, acabou a graça do negócio, tá? Minha querida, é um prazer, tá, que você esteja aqui, uma honra, né, estar contribuindo aí com o canal, contribuindo com mais uma janela, né, que se abre para as pessoas que se identificam com a doutrina espírita. A gente sempre aqui, sempre manteremos a doutrina espírita em primeiro lugar. Kardec, Jesus, Chico, Divaldo, esse pessoal em primeiro lugar, com a licença de colocarmos as nossas opiniões pessoais como opiniões pessoais, né? Mas a doutrina espírita sempre em primeiro lugar. Mas é um espaço que pode ser um pouco mais irreverente, é um espaço que pode ser um pouco mais né, à vontade para a gente falar a respeito. E hoje você traz um tema que é muito importante, sempre foi, e continua sendo muito importante o tal, que é a respeito de escolhas. Então, se apresenta aí para a gente, Udina, por favor. Bem, boa noite para todos e todas. Bem, eu sou Udina, eu frequento a Casa Espírita Suave Caminho há muitos anos. Estudei aí com o Tony no ESG 1, 2, só, acho que 3? 3 também, 3, né? Não, 3 não. 3 não. Então, estudamos 2 anos juntos, né? E foi realmente uma experiência incrível, né? Esses 2 anos. A luz da doutrina foi algo que me chamou muita atenção, né? Esses tempos de estudo que a gente teve, e realmente, né, modifiquei muito o meu comportamento. O Tony queria que eu ficasse lá irritada, ele não conseguiu no segundo ano. No primeiro ano ele me pegou, mas no segundo ano ele não conseguiu. Não, né? Mas quero também agradecer aí de coração o convite. Para mim, a doutrina espírita, né, é uma ferramenta incrível, né? Não só é o norte, mas como uma proposta de utilização. Estudar a doutrina espírita me fez uma pessoa melhor, me faz dia a dia uma pessoa melhor. Então, quando eu escolhi, né, o Tony, quando me convidou, ele falou assim, escolhe aí, o tema é livre. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque tem muitos canais já, graças a Deus, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec, dos livros das obras clássicas, do Pentateuco, de vários, né, Divaldo, né, Rossandro, enfim, vários desses musos, né? Ou Haroldo, né? Como o Tony, que malhava com o Haroldo. O Tony fazia ginástica, vou ter que contar essa, gente. O Tony fazia ginástica escutando Haroldo Dutra. Não sei se ele já contou isso no canal. Até hoje. Até hoje. Então, quer dizer, eu gosto de uma forma clássica,
porém um pouco mais leve, um pouco mais divertida de entender. Isso é a minha forma de pensar, eu sou muito mais prática nesse sentido. Então, eu sempre gostei da Hermance, que tem, né, uma linguagem um pouco mais diretiva, mais atual, entre aspas, né? Bem entre aspas, porque não é tão atual assim. E um cara que eu gostei muito nos últimos tempos, né, que tem muita referência, tem muita obra, é o Hamed, né? Na verdade, é o espírito Hamed, né? E o autor, geralmente quem psicografa ele, é o Francisco do Espírito Santo Neto. Ele tem muitas obras que falam do cotidiano, e isso para mim foi muito importante. Então, esse livro que hoje eu escolhi um capítulo para falar de escolhas, eu assim achei numa Flero, na época da Feira de Espírita, do Livro Espírita de Rio das Ostras, eu achei por R$ 5, assim, eu falei, vou ver isso aqui. Cara, virou o livro da minha vida, assim. E o Hamed, ele fala de uma forma muito, muito clara, muito fácil, né, Udina? Então, ou seja, Exato. se você é uma pessoa que já estuda há muito tempo, compreende, confirma, se você é uma pessoa que está iniciando, tem uma facilidade de compreender. Porque assim, eu vou falar para vocês. A época que eu estudei, eu não era casada, né? Agora eu sou. E quando eu faço o Evangelho no Lar, que a gente lê o Evangelho, né? O meu marido às vezes fala assim, nossa, tem umas palavras, né? Eu falei, E às vezes não é nem a palavra, mas é a conjugação verbal, que na época usava muito voz, né, e tal. Então, às vezes, dificulta a leitura. E a gente, às vezes, até recebe muito isso, né, Tony? De falar, a doutrina espírita é intelectualizada, né? É só para quem sabe muito. E, na verdade, não é, né? Ela apenas precisa ser mais transformada. Eu acho que esse canal ajuda a gente a pensar dessa forma. Tantos outros, né, como Café com o Evangelho, como o nosso Evangelho Online, que agora... Eu integrei a equipe, às segundas-feiras, às 8, estou lá apresentando com os convidados maravilhosos. Então, assim, a gente vê que a doutrina espírita, ela é para todos, né? A forma como a gente interpreta o texto, talvez para algumas coisas a gente precise de um pouco mais, né? Joana de Ângeles, né? O próprio Divaldo em algumas, né, literaturas, enfim, a gente fica com um pouco mais de dificuldade. Mas, assim, no geral... esse livro, então, se chama O Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, que é o livro do Hamed, tá? Depois eu posso até passar a referência, se vocês quiserem deixar aí, na descrição lá do item. Ele é um livro que a gente escolheu, eu e o Rafael, né, para todos os dias, de manhã, antes do café da manhã, a gente lê um pedaço e comentar. A gente lê um capítulo por dia. Tinha dia que a gente ficava meio extensivo, porque o capítulo tinha 4, 5 páginas, mas na maioria são 2, 3 páginas, então traz reflexões muito cotidianas. Então, o que para mim trouxe de aprendizado esse livro? Tudo que ele fala aqui, e aí eu brinco, né, que era cada tapa na cara, que a gente não sabia nem de onde vinha, né? A gente levava para o nosso cotidiano, eu e o Rafael. Então, assim, foi muito importante para o meu relacionamento com ele, porque a gente pôde se conhecer, a gente pôde melhorar enquanto casal, a gente pôde falar um pouquinho da ferida um do outro, né? A gente pôde se abrir nesse momento. Então, assim, para além do momento do Evangelho no Lar, que tem todo um propósito da mentalização, da irradiação, era um momento que a gente precisava conversar, né? A grosso modo, né, que me perdoem os especialistas, mas quase uma terapia de casal. Então, assim, foi fenomenal para mim. Então, eu quis compartilhar, porque até um tempo atrás eu falei assim, poxa, eu queria tanto gravar uns vídeos no YouTube só para falar todos os dias um capítulo desse aqui. Eu tinha vontade, mas eu confesso que eu tinha muito problema com vídeo, e graças a Deus o Espiritismo ainda está me ajudando nisso, porque eu estou vendo E, Udi, é muito legal que você e o Rafael começaram isso daí no início do casamento. Você é recém-casado, não tem tanto tempo assim que você é casado. Sim. Então, vocês já começam a construção... Rafael, tem 2 anos. Né? É verdade. A pandemia acelerou o casamento. E aí você começa uma história... vocês começam com uma cartilha positiva entre vocês, né? Corrigindo aquilo tudo que a gente estraga, né? Aquilo tudo que nós estragamos com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Você já tem uma leitura, como é o culto do Evangelho no Lar também, que ajuda. Você fala assim, caramba, eu estou errando com a Udina. Eu estou errado, você está errado. Não sei, e a gente vai corrigindo, né? Então, é muito legal vocês terem feito essa escolha. Muito bom. Todos os casais que fizerem isso, fica tudo mais fácil.
E eu tenho que falar uma coisa para vocês. O Rafael veio de uma tradição evangélica. Os pais dele são pastores evangélicos numa congregação muito grande. Rafael foi criado dentro da igreja evangélica. Tem uns 4 anos que ele estava afastado. Mas o mais incrível que eu percebi foi o quanto ele conseguiu observar. E ele falou uma frase que me marcou muito. Ele fala isso para muitas pessoas, né? Então posso falar aqui publicamente. Que ele falou: eu me tornei mais cristão escutando e aprendendo com o evangelho, segundo o Espiritismo. Então, Legal, assim, né? quanto mais eu estudo o Espiritismo, mais eu vejo que eu me aproximo do ser cristão, né? E isso, para mim, assim, não tem preço, porque é uma possibilidade da gente realmente desarmar, né, as nossas crenças, né, e respeitar o outro, assim como eu respeito quando os meus sogros convidam a gente para o culto e a gente vai, né, em algumas atividades, a gente escuta a pregação, é muito, muito interessante essa troca, né? Então, esse livro, tanto esse quanto tem os outros também, Renovando Atitudes para Vencer, tem uns carinhos, Zé Carlos de Luca, um pessoal aí mais moderninho, vamos dizer assim, né? Que também traz essa reflexão para a atualidade, né? E que deixa ter essa oportunidade para a gente. Então, com o dia a dia, né? Você vê, o Rafael, ano passado, foi para comer Erge comigo. Ajudou lá, se integrou com a equipe de música, né? A gente levou a filha dele, a minha enteada, a Rafinha, que tem 7 anos, ela ficou super integrada e ela só vai para a igreja evangélica, e nesse momento ela conseguiu perceber que não é Cristo, independente de como se fala e onde se fala, né? Isso, Então, essa experiência, para mim, está sendo fantástica. Legal. E o que eu estou fazendo? A gente tem, o ser humano no normal, eu sou espírita, essa é a religião que é certa, e a gente acaba olhando para as outras como se fossem erradas. E eu tomei um curso esse ano na minha vida, de um tempo para cá, de estudar muito a Bíblia. Eu tenho estudado muito a Bíblia, e de ter, tentando compreender como o evangélico enxerga Jesus, como o católico enxerga Jesus, e isso, eu já não sou uma pessoa de muito conflito, eu sou mais de zoar, se eu perceber que você tem aquela fraqueza, eu fico ali zoando, e eu não sei que cara, que eu faço. Que é verdade, cara. Eu não sei que cara que eu faço, que as pessoas acreditam que eu estou falando sério, mas funciona. Né? Mas assim, eu não tenho isso, e abriu para mim um horizonte que deu hoje, até eu tenho dito isso, eu hoje ouço músicas evangélicas e choro de emoção. Por quê? Porque eu sei do que eles estão falando. Né? E é o que eu tenho dito sempre, quando a gente conhece o que a outra pessoa sente ou pensa, vou falar aqui das pessoas de bem, né? A gente conhece o que a outra pessoa sente, né, e deseja, a gente respeita, a gente admira, mesmo sendo diferente daquilo que a gente pensa ou do que a gente acredita. Mas o respeito, né, de você conseguir compreender, a Údina é evangélica, então ela enxerga Jesus desse jeito. Ela fala desse jeito com sinceridade. Né? Paulo era assim, quando era Saulo. Né? Saulo quer dizer que ele não era sincero quando ele matava os cristãos, ele era sincero, ele perseguia, porque os cristãos iam contra a lei. Daqui a pouco ele tem um encontro com Jesus e descobre que ele está totalmente errado, e ele vai e faz o caminho contrário. Ele não era desonesto, ele não era cruel, ele estava sendo sincero, ele estava fazendo o que ele acreditava certo. Né? Então, Údina, seguindo uma lógica, né? Essa parte aqui também, a gente tem interação nesse texto, muito falando também sobre budismo, né? Que também tem muita similaridade, né? Com essa coisa mais... Não é necessariamente cristão, né? Mas também tem muita similaridade sobre essa questão do espírito mortal. Espírito missionário. Né? Espírito missionário. Exatamente. É um espírito missionário, que traz muita coisa boa. Fala assim, eu acredito em reencarnação, eu não acredito. Tá, a gente acredita em quê? Então vamos falar só de Jesus, não adianta ficar brigando se existe ou não, disputando. A gente tem que falar o que une para fortalecer. Que não... Você falou, o Rafael e a Rafaela foram para a Comerge e aproveitaram o que tinha de bom na Comerge. Foram para ficar provando para os outros que tinha espírito, que não tinha espírito, seja lá o que fosse. Né? E quando a gente acerta esse caminho, tudo fica muito melhor, tudo fica muito mais fácil. É isso. Não, e o curioso dessa coisa da Comerge é que, para quem não sabe, né? Não sei se todo mundo está assistindo, né? Sabe? Comerge é um encontro da mocidade espírita que acontece sempre aos carnavais, né? Então, é um
um propósito de ser Retiro, um né? ponto de iluminação nessa época aí de carnaval, geralmente. E no ano passado, foi bem antes da pandemia, aliás, a gente voltou da Comércio, foi o primeiro caso em Macaé, foi na semana seguinte que a gente voltou, né? E eu já estava participando da Comércio de 2 anos, e quando eu levei o Rafael e a Rafinha, foi no Lar de Maria, que aqui próximo, né, acontece, pegando a região aqui de Rio das Ostras, né, Rio das Ostras, Macaé, acontece no Lar de Maria. E aí a Rafinha adorou, porque o Lar de Maria é um lugar maravilhoso, assim, cheio de árvores, tem parquinho, e foi muito divertido, tinha música, tinha dança, então, assim, é um encontro muito alegre, né, a Comerge. E aí a Rafinha voltou para casa perguntando quando ia de novo no Lar de Maria. E aí ficou aquela coisa, a avó, né, perguntou, mas o que é isso? Aí ele ligou para a Rafael e perguntou, mas o que é isso? Por que ela está querendo ir nessa coisa de Maria, que não sei o quê? E aí ele explicou, né, o que caracterizava, enfim, ficou. Mas, assim, é curioso que, como a criança, quando se sente bem, ela quer retornar para aquele espaço, independente, né, do que ele significa ou da caixinha que a gente coloca ele, né? Ela quis reviver aquela experiência que foi boa, né? Exatamente. Pô, Dina, Então vamos lá, vamos ao vamos lá, estudo. tá? Das Seja escolhas. bem-vinda. A casa é Obrigada, sua, querida. fique à vontade. Estarei aqui te assistindo junto com o pessoal, tá bom? Um beijão. Tá ótimo. Obrigada, beijo. Então, gente, vamos seguir então com o nosso estudo, né? Como eu falei aqui no início, o livro que eu vou comentar é sobre o modo de viver e o modo de entender uma nova forma de viver do espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. É essa capinha aqui, né? Depois, quem tiver interesse em procurar, ele geralmente tem em livrarias, né, nos sebos online, acho que algumas livrarias espíritas também estão entregando. Então, é só botar o título lá que vai aparecer lá e vocês podem adquirir, tem estante com sebo, etc. E hoje eu escolhi o capítulo 41, que fala sobre escolhas. E aí a forma como eu resolvi apresentar para vocês é lendo, né, alguns trechinhos e comentando sobre esses textos aí, com um pouco da minha experiência, com um pouco do estudo que eu tive, né, para a gente poder compartilhar esse tema. Então, ele começa assim, com uma citação de Lucas 12, 28, que diz: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens, fracos na fé. Então, a qualquer instante, cada um de nós tem a possibilidade de reescrever o texto, de reelaborar o conteúdo do livro da nossa própria existência. É compreensível resistirmos ou ficarmos receosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão, mas não podemos nos esquecer de que os amanhãs cuidarão de si mesmos e que o importante é vivermos bem o dia de hoje. Disse Jesus, abre aspas, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã, será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Então, assim, a gente começa a pensar que a gente tem sempre a oportunidade da escolha, né? Muitas pessoas, isso a gente faz até muitas vezes uma autocrítica, prefere culpabilizar alguma situação externa do que olhar realmente para aquilo que acontece e ver como poderia lidar com essa situação, né? Mas ele fala bem claro aqui de que todos os dias a gente tem a oportunidade de reescrever nessa história. Então, se hoje eu amanheci, não foi um dia bom, porque, sei lá, eu briguei com alguém na minha família, eu tenho a oportunidade de amanhã ser diferente, de agora ir lá e me reconciliar, né? Eu tenho a oportunidade de fazer alguma diferenciação no meu ambiente de trabalho, eu tenho a oportunidade de conversar com o meu vizinho, né? Enfim, de mudar as relações, tantas quantas sejam, né? Com pessoas conhecidas ou desconhecidas, porque todos os dias é uma nova oportunidade, né? A cada minuto que passa. Então, esse já começa a ser um trecho que fala assim, se consegue mudar uma planta, né? Que vai ser hoje e amanhã uma planta, que dirá o que pode fazer, né? Com a gente, que tem, né, todo esse potencial que estamos aqui, né, como espírito encarnado aqui na Terra. Então, ele segue ainda falando, o procedimento utilizado diante de cada fato ou acontecimento influenciará de modo incontestável nosso desenvolvimento futuro,
e, acima de tudo, determinará nossa qualidade de vida no presente. Então, a forma como a gente atua, né, tem toda a possibilidade de a gente mudar o futuro, mas vai mudar hoje mesmo. Por quê? A gente tem essa visão, né? A gente sabe que nós somos espíritos imortais, mas a gente sempre lembra, né, dentro da doutrina, falando sobre aspectos positivos e negativos, sobre agravantes e atenuantes que podem fazer com que a gente se modifique, né, durante algum tempo nesse processo. Então, quando a gente fala de se modificar nesta presente encarnação, a gente sabe que os nossos débitos estão aqui e a gente está para pagar. Mas, a depender da forma como a gente lida com essa situação, a gente pode ter, inclusive, atenuantes nesse processo, né? Que pode ser para hoje ou com uma vida futura, mas que a oportunidade da gente modificar faz toda a diferença, né, para a gente seguir. E ele ainda vem e diz o seguinte: decidir qual é o melhor momento de aceitar ou discordar, conceder ou renunciar, ir junto ou se retirar, não é tão fácil quanto pensamos, pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso ao longo do tempo, alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Optar por decisões convenientes é o resultado de um exercícios contínuos de afinação com a vontade de Deus, que reside em todas as criaturas. Ela, a Imago Dei, representa um livro sagrado, que deve desventar-se no íntimo de cada um. Tem, por fim, atrair o ponteiro da bússola interior, que indica o norte, o porto seguro, na travessia do mar da existência. Então, o que ele ponta aqui para a gente, né, que é muito bacana da gente pensar? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, né? Porque a gente tem que prestar atenção se a gente não está fazendo algum tipo de escolha por conveniência, por facilidade, por algum tipo de influência, né? E aí, dentro do processo espiritual, muitas vezes fala assim, eu respondi daquele jeito porque eu estava obsidiado. Eu fiz aquilo porque eu estava obsidiado, né? E aí o pessoal, por exemplo, que gosta de beber bebida alcoólica, fala, né? Se eu fiz, eu não lembro por causa da bebida. Enfim, a gente tem que ter senso de que a responsabilidade é nossa. Se a gente tomou alguma atitude porque estava obsidiado, a gente permitiu vibrar numa forma que levou a gente a tomar essa atitude e, consequentemente, né, pode ter provocado um mal. Então, assim, não é a culpa do obsessor, a culpa é minha, né? Culpa, vamos dizer assim, a responsabilidade. Essa parte culpa é um pouco complicada, mas a gente vai falar assim, a responsabilidade de escolha é minha. Porque no momento que eu estou vibrando numa vibração alta, no caminho do bem, pensando, me colocando à disposição, no serviço do Cristo, ajudando as pessoas, sendo uma boa pessoa, querendo me melhorar, me esforçando para fazer a minha reforma íntima, eu começo a vibrar numa sensação que dificilmente algum obsessor negativo vai conseguir, né, me atingir. E mesmo assim, se alguma coisa se aproximar, a gente ainda conta com a nossa proteção dos nossos anjos guardiões. Então, assim, essa coisa de falar que eu fiz porque a bebida me obrigou, porque o espírito tal me obsidiou e tudo, é uma composição de conveniência, é uma posição de facilidade para eu não assumir a responsabilidade de minha escolha. Então, assim, quando a gente pensa em escolha, a gente pensa efetivamente naquilo que a gente coloca para o nosso exterior, né? E que, claro, tem impacto interior ou exterior. E segue ainda falando o seguinte: todos aqueles que sintonizaram com a bússola interna conquistaram a fé raciocinada, o senso crítico, a uniformidade no proceder, o nexo causal e também a coerência do pensamento. Ou seja, o que ele chama daquela bússola interna, que a gente fala tanto em todas as literaturas e quase todas as vezes quando a gente vai fazer um estudo, a gente cai nesse tema. É a nossa famosa reforma íntima, né? É o nosso Cristo interno, é a nossa alma, né? Que está falando. Então, quando a gente está sintonizada com isso, com uma fé raciocinada, né? A gente consegue ter uma sensação de facilidade para tomar essa decisão no caminho do bem. Então, assim, o que a gente pode colocar, né, do senso crítico,
de uniformidade, nexo causal e coerência, ela certamente surge dessas questões internas que a gente consegue administrar através da reforma íntima. Então, eu não consigo ser diferente e fazer uma escolha diferente se eu não me permito fazer uma verificação interna para saber como isso impacta ou não impacta, né? Ele diz ainda assim: o aumento da capacidade de se relacionar com o eu superior exige treino, coragem, paciência e determinação. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso ou de acidentais reações, mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura que sabe silenciar a mente e permanecer num estado de espírito que favoreça o isolamento do seu interior dos estímulos externos. E aí a gente vai falar sobre o eu interno e a gente vai falar também sobre essa história aí do estado de espírito, né? Silenciar a mente, reações acidentais. Então, assim, a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu olho para o meu interior e que eu vejo o quanto eu consigo absorver o que tem de bom, né? E me afastar daquela vibração negativa, eu tenho facilidades de encontrar, né, o eu superior. Mas ele fala que exige treino, exige coragem, exige paciência, né? E a gente ainda vive num mundo muito imediatista, né? Muito numa velocidade muito grande, como se as coisas não importassem, muito superficial, né? A gente costuma dizer um mundo volátil, né? E a gente precisa, de fato, né, fazer esse esforço de parar, refletir, né, e tomar as melhores decisões baseadas nesse eu interno, com o aprendizado que a gente tem do Cristo, né? A Michelle colocou aqui: o autoconhecimento nos ajuda a ter consciência sobre a responsabilidade de nossas atitudes e escolhas. E é exatamente isso que a gente vê quando a gente toma para si a responsabilidade. E aí eu faço um paralelo, né? Eu estava agora, um pouco antes, numa live sobre trabalho, e uma coisa que eu achei muito interessante que a gente sempre observa é o seguinte: você toma para si a responsabilidade técnica, né? Então vamos lá, se você é médico, por exemplo, você toma para si a responsabilidade técnica de salvar uma vida, e se você faz algo errado, você sabe que isso tem consequências na vida de um paciente, na sua vida, né, profissional e tudo. Por que a gente, com as atitudes básicas do dia a dia, a gente também não pensa sobre a responsabilidade que a gente tem? Quando eu vou e resolvo, de repente, proferir uma palavra agressiva para alguém, ou simplesmente não dou atenção a uma pessoa que está precisando porque está se sentindo mal, ou está numa situação um pouco mais crítica de vida, ou simplesmente quando alguém quer me apresentar alguma situação inovadora e eu olho para aquilo e falo: aham, tá bom, não tenho paciência para escutar, eu não tenho tempo, e tem esse desdém em relação ao outro, né? Então, assim, a nossa responsabilidade nesse processo, ela só consegue ser percebida quando a gente vivencia, mas quando a gente se conhece. Então, quando um médico, ou um contador, ou qualquer profissional que tem responsabilidade técnica, eu, por exemplo, sou técnica de segurança do trabalho, eu tenho responsabilidade técnica, né? Inclusive, na minha profissão, eu respondo civil e criminal se alguém morrer dentro da fábrica, né? Dentro de uma área de trabalho, e eu tiver responsabilidade sobre isso, né? Como responsável técnica. E aí, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para prevenir os acidentes, né? Para trazer essa situação em relação ao que devo melhorar no ambiente de trabalho, para trazer um ambiente harmonioso, saúde, trabalho, etc. E se eu não percebo isso no meu dia a dia, se eu não transporto essa responsabilidade que eu tenho hoje como técnica de segurança para dentro da minha casa, por exemplo, sabendo que eu posso responder civil e criminal como técnica de segurança, mas eu posso responder a uma situação muito pior quando eu desencarnar e tiver que passar de novo por todo um processo de aprendizado que eu não tive agora, né? Então, assim, eu saber que responsabilidade implica consequências, que escolhas implica consequências, é muito importante. E às vezes a gente acha que não dá nada, né? Tem muita gente que fala: você tem que fazer o certo até mesmo quando ninguém está olhando. Isso é a tua consciência falando, né?
Porque se você finge ser uma coisa na frente de uns, e quando outra pessoa vira as costas, você age de outra forma, você, na verdade, não está sendo coerente. Mas não precisa se enganar, porque, de verdade, né, Deus sabe de todas as coisas que tem no nosso coração. Então, a gente pode enganar o vizinho, o amigo, o cara de trabalho, a família, etc. Mas a gente certamente não vai conseguir enganar o Cristo, não vai conseguir enganar a Deus, né? Então, assim, é uma situação que fica realmente pensando em relação a isso, né? Sobre o quanto essas responsabilidades trazem para a gente, né? Essa visão do dia a dia, né? E essa parte ele coloca bem claro, né? Não é fácil, porque é todo dia a gente tem que escolher a roupa, tem que escolher acordar cedo ou acordar tarde, tem que escolher o que vai comer, se vai ingerir alguma coisa que vai atrapalhar o nosso veículo, né, nosso corpo e vai fazer mal, ou se eu vou comer alguma coisa saudável, eu tenho que escolher se eu vou falar para o meu filho que ele tem que estudar tantas horas e ter paciência com ele porque ele não aprende direito, ou dizer que ele é um gênio e deixar isso para lá. Enfim, são tantas escolhas que a gente percebe, né? Até mesmo, fui convidada para uma live sexta-feira à noite. Eu falo assim, não, pô, sexta-feira à noite, vou ficar com preguiça. Não, eu faço uma escolha, né? Porque eu acho que isso é realmente importante, isso faz parte, isso me ajuda no meu processo, né, de crescimento. E mesmo aqueles que não podem, claro que eu dei esse exemplo individual, né, mas aqueles que conseguem ver o quanto que pode fazer um pouquinho pelo próximo, pelo outro, né, então essas escolhas que a gente faz refletem fatalmente na nossa consequência, né, na nossa responsabilidade. Ele diz ainda assim, em muitas ocasiões, o medo de escolhermos errado provém de inúmeros erros de cálculo que fizemos em nosso reino íntimo. Não nos sentimos errado, mas interpretamos errado. Né? Então, esse erro de cálculo, a gente sabe que pode custar muito caro. Quando eu calculo que fulano vai achar que eu fiz isso por causa disso ou daquilo, eu posso ter um risco muito grande, né? Erro de cálculo fazem prédios desabarem, estruturas romperem, né? Dentro da engenharia, se a gente for trazer isso. Erro de cálculo fazem pessoas perderem muito dinheiro, ou ganharem muito dinheiro, ou fazerem, né, uma situação ruim. Erros de cálculo fazem uma pessoa desencarnar tomando muito remédio ou pouco remédio. Enfim, então, esses erros de cálculo, né? Foi o que ele falou. A gente não se sente errado, mas a gente interpreta errado. Porque a gente faz o cálculo e acha que tá certo. Então, a gente interpretou aquilo que estava na nossa frente de forma errada, né? Ao escolhermos, é preciso prestar muita atenção nas nossas sensações internas. Em certos momentos, ensinou Buda, a mente precisa estar presente quando ocorrem os fatos e acontecimentos, e se esvaziar quando eles terminam. E hoje é um tema muito atual, né? Essa questão do mindfulness, por exemplo, a concentração, o foco que a gente precisa ter, né? Estar ali antenado numa situação, estar presente, não é, de repente, eu estou aqui conversando com a minha família, mas eu estou ao mesmo tempo falando no celular, mas eu estou escutando o vizinho, enfim, não está ali naquele momento, naquela refeição, sentindo aquele sabor, né? Então, a gente precisa se integrar ao acontecimento. Se integrar, né, entregar e se integrar, ou seja, estar ali, né, no processo de fato. E o Buda colocou aqui, né, a mente tem que estar vazia quando você está ali, ou seja, você está ali dedicado. E ela precisa esvaziar quando o fato acaba, ou seja, naquele momento que eu acabei, eu preciso relaxar e partir para uma outra condição. Porque, como eu disse, né, a gente repete escolhas o tempo inteiro, né? Conta a tradição, ele vem contar uma historinha que eu acho muito bacana. Conta a tradição oriental que, certa vez, Siddhartha Gautama, né, Siddhartha Gautama, para quem não conhece, é o nome do Buda, né, o nome oficial dele, já em uma idade bem avançada, ele passava por uma floresta junto com seus discípulos, quando encontrou aprendizes de um outro mestre, e um deles logo foi dizendo a Buda: nosso mestre é um grande avatar. Ele levita, faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso, nós somos testemunhas disso. E fixando o olhar nos discípulos de Buda, inquiriu: o
O que vocês têm a dizer sobre o seu mestre? O que ele pode fazer? Que milagre ele realiza? Siddhartha Gautama tudo escutava silenciosamente e deixou a cargo dos seus companheiros a resposta, e apenas observava o desempenho de cada um. Então, um logo se adiantou e respondeu: Nosso mestre, quando está com fome, ele come. Nosso mestre, quando tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo, a sentar quando estamos sentando. E um deles, inconformados, exclamou: Ué, o que vocês estão falando? Chamam isso de milagre? Algo que parece tão óbvio. Todos fazem essas coisas. E, ponderado discípulo de Buda, então retrucou: Engano de vocês. Quase ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar, estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão tão desatentas e qualquer ocorrência rouba a atenção. Mas, quando meu mestre dorme, ele apenas dorme. Quando somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando ele sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar onde deve estar, ou seja, jamais é arrebatado pelo fato ou acontecimento que foram e pelos que ainda hão de vir. Vive sempre no momento presente. Então, essa historinha, né, ela fala muito sobre essa coisa do momento presente. E por que isso tem tudo a ver com a escolha, quando eu penso assim? Eu vejo porque a gente só é capaz de fazer uma boa escolha se a gente realmente estiver ali naquele momento. Se a gente estiver dedicado, porque senão a tendência é que a gente escolha de qualquer jeito, né? Isso eu acho que são muitos casos que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, um diálogo comum na família, né? Um marido, uma mulher, um casal, ou pai e filho, que fala assim: o que você quer almoçar? Tá bom, escolhe qualquer coisa. Mas o que você quer comer, né? Você está com vontade de alguma coisa? Escolhe qualquer coisa. Por quê? Porque, na verdade, não está interessado em olhar para aquilo, correlacionar aquela comunicação e falar: oi, o que você quer? A gente pode escolher esse almoço junto? Não sei, hoje eu estou a fim de comer isso. E você, o que você acha? Então, assim, essa compartilhamento de estar ali, agora eu estou para isso, realmente hoje é quase uma dádiva. Muito difícil de acontecer, porque a gente tem um processo muito crítico que eu escutei outro dia, que é bastante interessante, da infoxicação. A gente recebe informação o tempo todo. A gente está se intoxicando com tanta informação que a gente não consegue se concentrar e ver aquilo de um ponto só, né? A gente não consegue olhar para aquilo e ver a importância daquele momento, daquela fala, daquela situação, daquele carinho, né? Daquele olhar, coisas que a gente não percebe, porque a correria é tão grande, né? Que a gente se deixa levar, simplesmente, né? Deixa eu ver uma linha aqui rapidinho. E ainda segue, né, mais um pouquinho o estudo, falando o seguinte: nós precisamos estar presentes. A mente precisa estar no momento ligada aos sentidos e às emoções mais profundas, para poder diferenciar quando a vida nos pede uma ação radical ou uma atitude de aceitação. As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser por nós exercitadas, devem ocorrer por livre escolha. A espiritualidade superior não deseja fazer-nos os seus dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida, que pedem e esperam eternas orientações. Isso aí é, mais uma vez, uma orientação muito interessante que ele coloca para a gente. Muitas vezes as pessoas colocam assim: isso aconteceu porque Deus quis. Mas será mesmo que isso é porque Deus quis? Ou porque Deus colocou uma situação na sua frente e você fez uma escolha achando que, se aconteceu tudo bem, foi coisa boa de Deus. Se foi algo muito ruim, mas Deus é tão ruim comigo. Poxa, eu não entendo porque eu faço tudo certinho. E aí passa a questionar coisas que são inquestionáveis, né? Então, assim,
as nossas escolhas nunca vão ser pautadas no que a espiritualidade quer. Porque, no final das contas, a espiritualidade quer que a gente evolua, que a gente melhore. Se fosse para ser de um jeito fácil e que eles escolheriam, não fazia sentido criar todo esse universo, né? Simplesmente seriam meras reproduções, né? Então, se a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade, é outra situação. Ele diz ainda aqui: os benfeitores da Terra ou de qualquer dimensão do invisível não querem nos transformar em seres vacilantes ou inseguros, nem em androides ou fantoches guiados pelos outros, e sim despertar a nossa dimensão esquecida e religar o nosso ego perdido ao poder da vida, a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à realidade material e espiritual. Ou seja, a gente tem todo o apoio da espiritualidade para fazer essas escolhas, né? A gente tem todo o suporte espiritual para fazer essa escolha, né? Cabe realmente a gente fazer essa escolha estando no momento que a gente se propõe a estar, né? Não fazer essa escolha porque esqueceu, porque passou, porque está pensando aqui, ou porque está pensando assado. Não que a gente não tenha que fazer escolhas que as consequências venham a ser futuras, né? Por exemplo, eu vou escolher fazer um curso de 1 ano, porque isso vai me facilitar, é o entendimento da minha profissão e tudo. É uma escolha que tem uma consequência futura. Mas naquele momento, eu tinha um entendimento no meu eu, que ele fala sobre as emoções e as sensações, de que era necessário para isso, para que eu fizesse, né, tivesse como colher no futuro, né? A gente fala muito sobre essa questão do plantar e colher, né? E a gente tem muita noção sobre isso, né? A semeadura, ela é opcional, né? A nossa escolha ali, que a gente pode traduzir na semeadura, ela é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Uma vez que você colocou ali, você vai colher, independente do que você coloque, né? Então, isso que eu acho que é um ponto mais importante para a gente se atentar. E ainda no último parágrafo ele fala assim: vale lembrar que quem não toma decisões por si só é inseguro e imaturo. Quem não sabe raciocinar é facilmente enganado. E quem não se permite utilizar o livre-arbítrio ou a liberdade da consciência é um escravo das opiniões alheias. E ali ele encerra o capítulo. Então, se a gente colocar ali na ponta do lápis, né, o que acontece para a gente se tornar um escravo das más escolhas, nada mais é do que a dificuldade que a gente tem de estar no presente, se conhecer, se conectar para fazer esse processo acontecer, né? Então, se a gente faz essa questão, né, de olhar para aquilo, de ver o que está acontecendo, a gente tem uma tendência a tomar a melhor decisão possível, né? E eu falo isso porque, como eu disse aqui no início, né, esse livro me trouxe muitos aspectos para refletir sobre como eu estava me lidando com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, né? O nosso livre-arbítrio é a coisa mais preciosa que Deus poderia ter nos dado. Ele respeita a nossa escolha. E por que a gente não consegue pensar sobre isso, se respeitar e respeitar a escolha dos outros? Por que a gente não para um pouco e pensa nessas situações? Né? Então, assim, eu gosto de contar muitas causas da minha vida, porque realmente elas ajudam a perceber, né, o quanto as coisas se modificam ao longo do tempo. Então, a partir do momento que eu passei a usar o meu livre-arbítrio de tempo, de escolher o que eu vou comer, onde eu vou dormir, claro que eu vou ter que abrir um parênteses aqui, que o que eu vou comer ainda não é o melhor dos mundos, mas eu já melhorei muito, né, em relação a isso, o horário que eu vou dormir, como eu vou estar, né, as minhas relações pessoais, se eu vou olhar para as pessoas que são difíceis de uma forma negativa, ou se eu vou encarar isso de frente e ver se é possível realmente transformar esse sentimento ruim dentro de mim, e não sendo possível, se é possível não projetar algo ruim nesse momento, né? Eu tive alguns exemplos disso durante a vida, né? Eu tive uma vez uma gestora muito difícil e
eu pensava assim, ai meu Deus, eu não quero que ela fique desempregada. É muito ruim você desejar que um irmão seja desempregado, né? Que fique desempregado. Mas aí eu falei, mas ela podia não ser mais a minha chefe. Deixa ela arrumar um emprego bom, maravilhoso em outro lugar. E nesse momento eu passei a mentalizar uma coisa que poderia ser boa para ela, mas que consequentemente seria bom para mim. Então, isso é uma premissa, né? Que a gente pensa que a nossa saída ali mais fácil é pensar, tomara que ela pegue um emprego. Mas é isso que a gente precisa desejar para o próximo, né? Fala, não, tomara que ela ache uma oportunidade melhor, porque assim vai deixar o meu caminho livre e o dela vai ser melhor também. Então a gente precisa estar muito certo no que a gente mentaliza, no que a gente faz, né? Nas escolhas que a gente faz, no momento que a gente, né, coloca aí as nossas escolhas. Então, eu acho que desse capítulo, né, que fala desse livro, ele é muito categórico quando coloca que as escolhas dependem daquilo que a gente vive e do nosso eu interno. Nada além disso. Não tem nada externo que vá dizer que você escolheu por algo externo. Né? No final das contas, né, a escolha ela vai ser um reflexo daquilo que você vive. Mas você vai escolher estar ou não estar naquela situação, né? Não é à toa que o planejamento reencarnatório existe, porque existe um acordo, né? Ele pode ser ajustado, vamos dizer assim, mas certamente no momento que eu saí para o meu processo de reencarnação, eu concordei em passar as dores e os amores, vamos dizer assim, né? As situações boas e ruins, para que eu pudesse aprender. Agora, vai caber a mim estar diante dessa situação e realmente aprender ou repetir esse erro e aumentar o meu débito, né? Então, é um processo bastante interessante. E aí, já para finalizar, essa reflexão que eu chamo para vocês tem tudo a ver com o que a gente tem visto hoje na pandemia, né? A gente vê a dificuldade que a gente tem de escolher pequenas coisas e como pequenas tratativas podem modificar, né, a nossa vida. Escolhas precipitadas, tomadas de decisões erradas, porque no final a gente não está conectado com as nossas emoções, né? Porque se a gente estiver realmente conectado, a gente consegue escolher melhor. E a pandemia está fazendo. Na verdade, ela está fazendo dois processos, né? Ela está dando um presente para a gente poder pensar sobre isso e refletir as nossas relações, formas de trabalho, de comunicação, dar importância ao contato físico, e por um outro lado também está fazendo com que a gente sofra coisas que a gente nunca achou que pudesse sofrer, né? Mas a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a gente vai realmente escolher passar por uma situação ruim de uma forma mais branda ou de uma forma piorada dessa versão, né? Então, de novo, é o nosso livre-arbítrio, né? E aí eu não vou dar spoiler não, mas vou dar só o título aqui. O próximo capítulo fala das escolhas precipitadas. Então, quem quiser ouvir o livro aí, fica aí a próxima convite. Não é um spoiler, né? É só uma dica, né? É só uma dica. A gente falou de escolhas, aí no próximo ele fala. Mas então, das escolhas, tem as precipitadas. Essas aí tem o plus, tem o plus. Com certeza. Udina, tudo isso que você falou assim, é muito interessante. Aí a gente vê ali o comentário da Michelle Smile, ou Michelle Smiley. Nossa condição humana nos deixa as armadilhas da conveniência. Infelizmente, sabemos nos aproveitar disso quando queremos. E ela fala uma outra coisa que é o início disso tudo aí. O autoconhecimento também nos ajuda a ter consciência sobre as responsabilidades de nossas atitudes e escolhas. O que a gente, logo quando começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê logo lá, autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, né? Parece que está escrito errado, conhece-te a ti mesmo, parece que está escrito errado. Mas é a forma que a gente conhece. Parece que o correto é conhece a ti mesmo. Por quê? Por que isso é tão importante para a gente iniciar qualquer processo de mudança? E a gente só vai querer fazer uma mudança, né, Udina, se a gente achar que a gente está errado. Sim, claro. Como é que eu vou achar que eu estou errado, né, se eu estiver usando, como a maioria, né, das pessoas ainda é assim, a gente tá vivendo
no instinto. Se eu for pelo instinto, vou pegar, né, esses sentimentos que eu tenho primitivo, do orgulho, da vaidade, né, disso, daquilo, e é com isso que eu vou viver. O egoísmo, é com isso que eu vou viver. Né? Eu sou egoísta, se você é egoísta, que escolha que você vai fazer pela essa ex-chefe tua aí? Você vai querer que ela vá para os quintos. Você não está nem aí. Mas quando a gente vai conhecer... mas não consegui reverter. Quando a gente vai conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, você sente vontade, mas você trava porque você fala assim, não, isso não é o certo. A gente tem esse freio que a doutrina espírita traz para a gente, e com esse freio a gente começa a repensar e reformular, e aí refaz o sentimento. Não está certo eu querer que ela vá para esse lugar, mas que ela consiga uma coisa boa em outro lugar e que fique tudo bem para todo mundo. Já é uma mudança total. O autoconhecimento a gente precisa ter, por quê? Porque nem você falou assim, você brincou na tua outra live, né? Um ano você era rebelde. Eu me divertia com isso. No outro ano, você pegou aquele conhecimento todo, você pegou a experiência, você estudou, e as suas crenças mudaram em um ano. Aí, com isso, graças a Deus, você trouxe crenças melhores do que as que você tinha. Você podia ter piorado também, né? E a partir desse momento, você tem um comportamento mais brando, mais suave. O que isso quer dizer na nossa vida de todo mundo? Eu estava assim, a gente está muito acostumado com aquela história assim, olha, eu penso desse jeito, se você pensa diferente, você está errado. Verdade. Hoje em dia é assim. A gente se comunica muito pelas redes sociais e isso está muito bem claro estabelecido. Só que aí, daqui a um ano, as crenças que hoje fizeram eu brigar com você, ou te impor alguma coisa, você mudou. Aí você vai fazer o quê? Com essas novas crenças que você tem, você vai fazer a mesma coisa? Não. Sabe? O meu momento é meu momento. As crenças que eu tenho hoje, porque assim, é o que eu sempre digo, nunca tenha tanta certeza, porque você pode estar errado. Sim. Né? A lei de Deus é perfeita. A nossa, não. Uma coisa que você traz aí, que é muito importante que eu penso, né, do certo e errado, né? Desde que a gente é criança, a gente é induzido a pensar de uma forma dual, né? Ou é A ou é B, como se não existissem outras letras no vocabulário, né? Então, quando a gente faz uma tarefa na escola, por exemplo, dificilmente você vê a professora dando assim, você está melhorando. É sempre certo ou errado, né? E segundo o que diz uma lógica, né? E uma situação genérica, né? Que muitas vezes é o quê? É um tema bastante polêmico, mas na época que eu trabalhava com uma fábrica, né? A gente falou sobre um DDS, né? Um diálogo de segurança, sobre legalização das drogas, né? E aí o pessoal falou assim, meu Deus, mas isso aqui que absurdo. Aí eu falei, sim, mas assim, o que é absurdo para você, né? Hoje a gente tem várias drogas que são legais e trazem tanto mal quanto aquelas que hoje não são legais. Então, assim, por que tá certo ou errado? Então, tá certo eu fumar igual uma louca, tomar 15 latas de cerveja? E tá errado eu fumar, sei lá, um cigarro lá de maconha, seja lá o que for? Gente, pelo amor de Deus, eu tô fazendo apologia, tá? Não fumo nada, tenho horror a essas coisas. Mas, assim, eu tô querendo mostrar o parâmetro, né? Então, assim, o que define, até brincava isso quando a gente decidia, assim, o que define o que é legal ou ilegal da droga? Porque a gente toma remédio, o Rivotril hoje, se duvidar, tá matando mais do que muita droga não legal, né? Então, assim, o que define isso? Acho que é o objetivo. E médicos que acharam que isso é ou não é bom. Então, assim, a gente, levando isso para o seu íntimo, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. O que define o que é certo ou errado para mim? Então, assim, para mim, qual é o caminho que é o certo? Para mim, é o caminho do Cristo, é o caminho da luz. Esse é o caminho certo. Então, eu tenho que agir dentro desses parâmetros. Ainda que o outro vá me dizer, não, Udina, vem cá. Pô, aquele inferninho é mal maneiro e tal, não sei o quê. Né? Mas, assim, para mim, no que eu acredito, eu preciso ser coerente. Eu costumo dizer que a palavra hoje que o mundo mais precisa é coerência, né? Não só a palavra, mas a atitude, né? Porque a gente consegue perceber, né?
Mas nisso que você está falando aí, também existe uma armadilha muito grande. E é o seguinte, não é porque eu gosto de uma coisa que eu tenha que lutar para essa coisa ser legalizada ou ela ser boa. Não. Eu gosto de um monte de coisa que não presta. Mas Sim. eu tenho que ter consciência de que essas coisas não prestam. Eu é que gosto. Uhum. Então, assim, olha, eu vou fazer isso daqui, porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu tenho a liberdade de fazer isso, mas isso não presta. Isso pode me Uhum. trazer problemas de Consequências. saúde, isso pode me trazer problemas espirituais. E a gente, como espírita ou como uma pessoa cristã, né, que frequenta aí qualquer lugar religioso, a gente tem as duas preocupações. Mas as duas coisas eu posso fazer. Eu posso ir no inferninho, eu posso beber, eu posso usar droga, eu posso fazer tudo isso. Mas eu só não posso achar que porque eu gosto de fazer, isso é uma coisa certa. Sim. Essa diferença é que a gente ainda está no meio do caminho patinando. Porque Mas a aí liberdade nós do temos. referencial, né? Assim, não é certo. Na cabeça de quem? É essa questão, eu usei esse exemplo, né? Talvez um pouco polêmico, mas assim, você sabe que eu gosto de uma polêmica, né? Mas brincadeira. Só para não perder a chance. Mas assim, qual é o A seu gente está falando de referencial? escolha, né? É isso aí. Todo mundo passa por essa É o dúvida, por esse referencial. conflito. Então, assim, eu escolhi ser uma pessoa melhor, né? Estou batalhando aí há anos aí para ser uma pessoa melhor. E uma coisa que eu vejo assim, Tony, que eu fico bastante agoniada às vezes, né? Como as pessoas não têm a percepção, numa forma geral, né? Como isso é um exercício diário mesmo para gente, que é quando eu falo assim, nossa, mas você tem tanta sorte de ter gente boa perto de você. Não. Não é sorte, não, minha amiga. Eu tô cativando aqui, ó. É, Arthur as pernas que tu não acredita. é, Engolir meu orgulho, querer mandar o cara para fora e isso. sorrir e mentalizar. Cara, é isso, ó. Todo dia. A E no, facilidade é muito grande é, pra gente no exercício diário que a gente começa, chega uma hora, como a prática leva à perfeição, né? A gente vai conquistando uma coisinha de cada vez. Então, assim, com certeza, o que você hoje olha e fala assim, caramba, não acredito que eu fazia isso dessa maneira. Na época que você fazia aquilo daquela maneira, era certo para você. Era o que você conseguia fazer. Né? Mas com relação à questão do certo e errado, é aquilo que eu sempre digo assim, perfeita é a lei de Deus. Né? Sim. Nós somos imperfeitos, fazendo um zigue-zague, como se a lei de Deus fosse reta, né? E a gente vem aqui, igual uns bêbados, tem hora que acerta, tem hora que passa direto, tem hora que volta, né? Parar A de usar gente vem. drogas, tem que parar de usar Então, drogas. não dá para eu querer impor as minhas crenças a outras pessoas. Mas entra nisso que você falou, a gente começa a andar, a gente começa a querer caminhar com pessoas que têm mais ou menos o mesmo tipo de pensamento. E a gente vai o quê? A gente vai arrebanhando pessoas que são mais tranquilas. Se hoje eu quero mais tranquilidade, se hoje eu não quero confusão, eu não vou ficar perto de um lugar que eu sei que vai ter confusão. Não, vou ficar perto do Tony, que fica me Não provocando. fica perto de mim, não Hoje fica perto de mim, vou porque mega sabe amorzinho. que eu vou zoar. E assim, a Michelle colocou assim, ó, a Michelle hoje está demais, está participando bem. Fiquei com essa história de esvaziar a mente, vou até botar aqui na tela. Fiquei com essa história de esvaziar a minha mente na minha cabeça. Esvaziar a mente na minha cabeça, lá. A meditação seria uma forma de auxiliar nisso? Sempre, Michele, sempre. A meditação, inclusive, lembre-se que Jesus meditava muito, porque é na meditação que a gente aprende a fazer a meditação, e que a gente, se é religioso, pode chamar de uma outra forma de você estar em prece, né? O momento que a gente vai se esvaziando da gente e percebendo a espiritualidade atuando na gente. Então, assim, muitas pessoas usam a meditação, e nem por uma questão religiosa, mas por uma questão mística. Mas naquele momento que a pessoa consegue, é um momento, e muitas vezes os nossos amigos espirituais conseguem fazer o contato com a gente, porque às vezes você está pedindo ajuda, me dá um conselho, me dá uma orientação, e o guia está ali, o anjo da guarda está ali falando, a gente não ouve. Então, se a gente entra num momento de meditação, né, se você escolhe
encontrar no momento de meditação, pode ser na maior turbulência que for, você sentado na beira da praia, eu adoro igreja, eu amo igreja. Então, assim, se ela estiver vazia, melhor ainda. E eu entro ali, né? Eu entro ali e, assim, cara, aquilo ali, automaticamente a minha mente vai ficando mais leve e eu saio diferente dali. Entrei muitas vezes em igreja chorando, de angústia, disso tudo, e quando eu saio mais tranquilo. Eu ouvi alguma coisa? Não. Não externamente, né? Mas eu fui acessado pela espiritualidade. Sim, então, Michele, sim, funciona assim. Em qualquer momento, se você estiver muito feliz e você quiser dividir isso com a espiritualidade, você entra em meditação, processo de prece, fica tranquilo ali. E se a pessoa está em dúvida por qualquer coisa, se está angustiado por algum motivo, olha, aborrecido, Rafael brigou com a Udina, dá a volta no quarteirão, procura uma árvore, um mar. E pior que é exatamente isso. Porque, olha, esses dias aí a gente conversa um pouco mais sério, que eu falo que a gente não briga, não, né? A gente conversa sério. Conversa sério. Então, assim, é o tom, né? Aquela coisa, quando você chama assim, para de chamar de amor ou de Rafa, e chama Rafael. Chama, né? Pelo nome, pronto. Udina, né? Aí você já sabe que o negócio é. Então, assim, a gente não costuma brigar, a gente conversa muito, graças a Deus a gente consegue. Mas é quando o tom muda um pouco, e aí tem hora que, assim, eu quero falar desesperadamente sobre alguma coisa e ele não tá muito afim, aí ele levanta e vai lá pro final da frente aqui do condomínio, que a gente mora na frente da praia, isso é um privilégio, realmente, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Escuta aquela onda batendo e vai relaxando, aí eu, na mesma hora, chego aqui e fico pensando, cara, o que eu vou falar? Eu tenho que falar? Ou será que eu fico calado? Será que eu me aproximo? Aí a gente fica nesse teste aí por 2 minutos. Eu e o Rafael, a gente não conseguiu ficar mais que 40 minutos sem se falar, mas, assim, no dia inteiro, né? De mal. A gente fala, de mal. Né? Aí eu falei assim, quando eu fiz um curso de inteligência emocional online, né? E aí, quando eu fiz o curso, tinha uma coisa para você relatar que foi mais difícil, né? Sobre brigas, no dia a dia, na pandemia. Então, assim, eu cheguei eu fiquei 4 meses em casa mesmo, sem sair zero lá no Rio, antes de me mudar para cá. E aí, quando eu já estava assim, a gente estava saturado lá no Rio, morava um apartamento de 40 metros quadrados, eu e o Rafael. E aí a gente estava numa situação tensa, com umas situações de trabalho, com não sei o quê. E aí teve um dia que a gente se alterou um pouco. Eu falei, cara, e agora? Eu não posso ligar para ninguém que ele vai escutar o que eu vou falar. Né? Dar aquela fofoca, desabafar com a melhor amiga. Não dá. Né? Aí chego ali e falo, pô, eu vou dar uma volta. Não posso, pandemia, né? Não posso sair. Então, assim, o que eu fiquei pensando? Nossa, o que eu vou fazer? Eu fui para a cozinha. Eu vou fazer um chá. Vou fazer um chá, porque na água a gente sempre conta, né? Muita coisa boa. Aí eu vou fazer um chá. Aí ficou aquela situação. E eu tenho um aplicativo de pintura online, assim, né? Que você faz tipo pintura digital. Cara, aquilo me acalma de um jeito que é quase um estado meditativo, né? Porque até era isso que eu ia comentar sobre a questão da Michelle aí. Que não necessariamente meditar é sentar de perninha cruzada, juntar o dedinho igual Buda e fazer isso. Né? Que é mais um estado de lótus ali. Isso, de buscar a sua paz, de estar num lugar tranquilo. A natureza propicia muito isso. Isso foi um dos motivos de eu voltar para Rio das Ostras, né? Graças a Deus, aqui tem muita planta, tem o mar, tem toda uma energia, né? E aí, essa situação ficou assim, não deu 40 minutos, o Rafael veio. Desculpa, acho que eu me exaltei e tal. E aí a gente foi conversando, eu falei, mas eu não gostei disso, eu achei que você fez assim. Aí ele, mas eu também não gostei dessa forma, papai. A gente foi, né, negociando a nossa conversa. Mas uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente teve poucas brigas, né, em 1 ano e meio de relacionamento, e a gente sempre fala isso, a gente não consegue ficar de mal muito tempo, porque isso faz mal pra gente, né? E aí uma coisa que eu falei, nesse dia eu escrevi no WhatsApp para meus amigos, eu falei, gente, eu tive a primeira briga na pandemia com o Rafael. Aí os meus amigos, o quê? 4 meses de pandemia, você teve a primeira briga agora. Eu quero matar meu marido todos os dias. Que não sei o quê. Obrigado, Senhor, que eu tenho um ótimo marido e a gente consegue se alinhar. Porque, realmente, essa coisa dele se permitir, eu me permitir, a gente chegar num consenso de uma forma mais branda, realmente amorosa, porque o Cristo, no final das contas, quer que a gente trate as pessoas de forma amorosa, né? Então, isso foi uma coisa que também, para mim, ao longo do tempo, eu aprendi muito, porque eu sempre fui muito irônica, né? Como o Tony me conhece e compartilha, tenho certeza desse comportamento. Não, eu não sou irônico.
Eu brinco. Quando eu acho que colou, aí eu continuo brincando, é diferente. E aí, o comportamento às vezes um pouco ácido, a gente faz uma brincadeirinha meio, né? Enfim. E aí, qual foi a minha forma de aprender a lidar com isso, né? E aí, compartilhando aqui, foi uma escolha minha de lidar com isso. Foi colocando um pouco mais de amor e humor na forma como eu falava. Então, ao invés de eu tratar isso de uma forma arrogante, como se eu fosse a dona da verdade, eu passei a tentar diminuir um degrau nessa situação e propor uma forma mais adocicada, né? Como o Rafa diz, ele diz que eu dou chulapa e todo mundo sorrindo. E não é assim, que isso seja uma coisa ruim, né? Mas é uma forma que eu aprendi para subir um degrauzinho a mais, para que, enfim, eu possa, de coração aberto, amar todo mundo, que eu ainda não consigo, né? Entendo, estou no estágio aí, né, de A evolução. gente não consegue. Mas, Ujina, você sabe que assim, existe muita. Assim, me colocando no lugar dos outros. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, eu tinha muito. Eu sempre fui assim, quando eu estou muito tenso com uma situação, eu falo com você e às vezes dá a impressão de que ou eu estou muito chateado, ou que eu estou muito triste, ou que eu não estou sendo muito agradável com você. E não tem nada a ver com você, tem a ver com dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça tem um mecanismo funcionando que não me permite olhar para você com um sorriso singelo. Eu não estou prestando atenção nisso. Né? É como se eu não estivesse no meu normal. E se isso acontece comigo, isso também acontece com outras pessoas. Sim, Então, às sim. vezes, né, você chega em casa, você está com uma situação na tua cabeça que não permite você chegar como você chega todo dia, né? Alegre, com um sorriso, com isso e aquilo. Só que quem está em casa está esperando que você chegue alegre, com um sorriso, com isso e aquilo. Quando não acontece, aí entra aquela questão do melindre, entra a questão do nosso orgulho, entra a questão de um monte de coisas de nós, seres humanos, né? O ideal seria, por que está acontecendo? Hoje está diferente. Então, quando as pessoas me perguntavam, no ambiente de trabalho, você está chateado? Eu olhava assim, hã? Chateado com alguma coisa? Não, chateado com nada. Estou pensando aqui numa coisa que não tinha nada a ver, mas a cara estava um pouco mais séria, o jeito um pouco mais. Se a pessoa não falasse nada, poderia achar um monte de coisas a meu respeito, que não era, que não tinha nada a ver. Isso acontece muito. Você falou aqui o cuidado com as nossas escolhas. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escolhe, porque é aquela história da doutrina espírita. A gente pode errar no próprio erro, a gente pode errar e arrumar um problema espiritual que a gente não tinha. Então, escolhas são no comportamento, escolhas são escolher um vício. Ninguém é obrigado usar nada, ninguém é obrigado a ir para uma orgia sexual, ninguém é obrigado a entrar em determinado lugar, que nem você falou, vem a pessoa, pô, vamos, que é legal, que vai ser legal, pode ser muito legal, posso até gostar, porém, quando você começa a se preocupar com esse tipo de coisas, né, com o seu lado espiritual, com as escolhas que você faz, você fala assim, olha, eu adoro aquilo dali, vai tocar funk que eu amo, mas não é legal. Né? Não, não vai ser legal, sabe? Chegar lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí eu vou me jogar, e aí é melhor não ir. É uma escolha que a gente faz, porque a gente sabe que se a gente for, a gente vai fazer aquilo. Porque quando a gente está lá, a gente gosta. Mas aí que entra o autoconhecimento, porque eu sei aquilo que eu posso escolher e me fazer mal, e eu sei aquilo que eu posso escolher e não me fazer mal. Mas se eu não olho para mim, se eu não me percebo, eu vou escolher com instinto ou por conveniência, como disse o texto. Né? Exatamente, vai pelo instinto e aí se estopora todo depois. Depois fica assim, ah, meu Deus do céu, agora já era. Agora já era naquele momento, né? Deu uma oportunidadezinha. Você deu o exemplo aí também do álcool, né? Que muitas pessoas bebem e cometem algumas coisas, depois dizem que foi por causa do álcool. Na realidade, o que o álcool faz é tirar aquele filtro da gente. Né? A gente fica sem, por exemplo, a gente aqui no normal, a gente não vai chegar, mesmo que tivéssemos o hábito de falar um monte de palavrão, não é o lugar da gente falar um monte de palavrão. Mas se eu faço isso daqui, em vez de eu estar bebendo água, eu estou bebendo um vinho, pode ser que eu comece a soltar um palavrão,
pode ser que eu comece a perder, né, esse filtro que a gente tem naturalmente, que é o que nos mantém dentro de um padrão de proteção física Sim. e espiritualmente. Né? E o álcool que ele faz é isso, ele tira da pessoa, então você dança em cima da mesa, você tira o sapato e vai até o chão, você faz coisas que no normal você não faz. Ai, vou abrir uma parede do caos. Eu nunca fui de beber muito, assim, de verdade. Comecei a tomar cerveja, já tinha 22 anos na faculdade, quase formando. Então, assim, eu nunca fui de beber. Tomava uma, duas caipirinhas, para mim já era o suficiente. E aí, jovenzinha, carnaval em Ouro Preto, aí foi onde eu tomei meu primeiro e único porre, misturei bebi tudo. Eu fiquei tão envergonhada com aquela situação, e pior, de controle, né? Porque eu sou mega, assim, né, controladora. No dia seguinte, eu não sabia o que eu fiz, as pessoas falam que eu deitei no paralelepípedo, fui tomar banho de chuva, não sei o quê. Eu fiquei numa situação tão envergonhada comigo mesma que eu falei, eu nunca mais tomo um porre na minha vida. E realmente, eu nunca mais tomei um porre na minha vida. Mas eu bebi eventualmente, socialmente, etc. Mas de 3 anos para cá, agora em janeiro vai completar 3 anos, eu fiz uma cirurgia cardíaca, né? Que eu nasci com um pequeno defeito de fábrica, botei uma válvula metálica e por conta disso eu tomo um anticoagulante, né? Todos os dias, de uma dose relativamente alta. E a consequência disso é, o meu anticoagulante não pode, de jeito nenhum, álcool, porque ele pode alterar a coagulação sanguínea e isso me trazer alguma complicação. Então, na prática, eu estou quase 3 anos sem beber. Para não dizer que eu não bebo nada, eu tomo uma taça de vinho, sei lá, por ano quase, porque foi o que o meu médico falou, né? E mesmo assim ainda divido em 2 dedos cada dose, assim. Então, eu não bebo absolutamente, né, no dia a dia ou em festas, quando eu vou, é água, refrigerante, etc. E aí, uma vez, conversando com um amigo, né, além disso, né, vocês sabem, eu sou técnica de segurança, eu não bebo e dirijo, jamais, jamais na vida, né? Nunca achei isso legal. Quando eu era jovem, não tinha essa campanha de lei seca, então meu pai fazia muito isso, de beber e a gente ir para a praia, tomar cervejinha. E uma vez a gente quase, né, bateu, e isso foi, eu lembro muito bem a cena, né, o carro parando bem na porta, assim, eu na porta, na lateral, olhando assim, né? Enfim, então aquilo me assustou muito. Então, bebi direção desde pirralha, eu não gostava. Passei a dirigir também não. Técnica de segurança, pior ainda, né? Gente, olha, andar no carro da Udna, sabe? Parece o carro do Batman, sei lá o que é. Tem tudo ali dentro. Tem tudo ali dentro. E se você andar atrás e não colocar 5 cintos de segurança, você não sai. Não sai. Aí, quer dizer, eu cheguei e fui para o happy hour da empresa. E aí era a inauguração de um bar e tal, né? O dono do bar era o nosso antigo chefe, então ele liberou 3 tonéis de chopp pra galera. Todo mundo chapando o cocão, né? Depois e tal. E eu tava dirigindo. E eu falei, bem, eu tô dirigindo, eu não vou beber. Naquela época eu nem tinha problema com remédio, mas eu não vou beber. E aí teve o rapaz falou assim: hoje não sou chopinho, o que tem? Eu também tô dirigindo e tô bebendo. Eu falei, você é consciente, você não. Sou bêbada, mal conseguia ficar em pé, né? Eu também estou dirigindo. Você já viu algum bêbado dizer que não está bem? O que eu falei para ele foi exatamente isso. Assim, ele falou assim: é só um chopinho. Eu também estou dirigindo e estou bebendo. Eu falei: a diferença é que eu sou consciente e você não. Eu sei da consequência. Então eu escolho não fazer isso. Até porque depois eu fiquei pensando, eu vou perder minha moral por técnica lá, né? Porque ninguém vai acreditar nas minhas palestras, no meu DDS. Então, assim, essa coisa das escolhas, né? Por exemplo, a gente pode passar por situações, eu poderia passar por cima das orientações médicas e beber, normalmente. Mas aí qual é a consequência disso para o meu organismo, né? O que eu posso vir a enfrentar depois e dizer, meu Deus foi ruim para mim que me deu o coração com defeito? Não é isso, né? É realmente aprender em relação a isso. Então, assim, essa coisa da gente botar a culpa no outro, né? Como eu falei, né? A gente fica ali, e aí você falou um ponto muito interessante, da vibração, né? Porque você, assim, é diferente, assim, antes que o pessoal também ache que eu sou, né, neurótica de bebida, né? Não tem nada a ver, gente, assim, é diferente você tomar uma tacinha de vinho com a sua família ali, confraternizando. Não é porque você tomou uma taça de vinho que vai vir 10 mil obsessores para deixar você querendo matar todo mundo. Não é assim. Porque, às vezes as pessoas interpretam de uma forma muito radical, né? Então, assim, uma tacinha de vinho entre os amigos, 2 latinhas de cerveja ali para confraternizar, não é um problema, né? Agora, o problema é que as pessoas não conseguem tomar 2 latinhas, querem tomar 20,
É É gostoso, você vai ficando melhor, você ri de qualquer coisa, vai ficando tudo mais divertido. Eu já tomei cerveja. Eu só tomava cerveja. E eu já parei, já tem uns anos. Escolhi parar. Mas era assim. Hoje em dia é totalmente diferente. Né? Tem reencontro com os mesmos amigos, o mesmo pessoal. Eu vou vendo a transformação. Aí hoje eu quero continuar falando de assuntos mais interessantes, mas o povo já foi. Já está entregue. Então o povo já está rindo de tudo. E aí a gente fica assim, né? Tem o gnomo, né? Fazendo coisa louca. Tudo é engraçado. Gente, é muito divertido. Quando a gente está no brilho ali, é tudo muito mais divertido. Porém... Tem uma coisa que você falou aí, do dia a dia, que eu achei muito engraçado, porque no dia seguinte desse happy hour, só para complementar a história, umas 2 ou 3 pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu fiz vergonha, eu falei alguma coisa comprometedora. A única sóbria no meio de 25 cabeças. Eu acho até que assim, a gente apaga ali, tira da memória por causa da vergonha que sente de alguma coisa, fica inseguro com relação a isso. Agora, aqui ninguém aqui está dizendo o que cada um deve ou não fazer, cada um faz o que quer fazer. A gente sempre tem que falar, né, que as nossas escolhas, todas elas sempre têm uma consequência boa, mais ou menos, ou ruim. O fato de você beber não é porque você bebeu que vai atrair espíritos que vão te obsediar. Um pensamento, um sentimento, uma emoção histórico pode trazer isso. Uma atitude pode trazer um espírito, não necessariamente a bebida. Então, assim, não é uma relação direta. Tem gente que faz uma associação direta das coisas. O que traz um processo desse para a gente é o nosso padrão vibratório, porque às vezes a gente foi numa festinha, eu acabei bebendo, fazendo alguma coisa que eu não faço no normal, eu baixei o meu padrão vibratório, mas foi naquele momento. Amanhã ou mais tarde ele vai voltar para o normal e eu estou mais ou menos seguro. O problema é quando você baixa, você fica vivendo numa faixa vibratória mais baixa, e aí você se associa com espíritos que vão se aproveitar disso. Pode ser num sentimento, pode ser numa bebida, pode ser numa droga. Assim, bebida e droga sempre. Né? Eu não conheço ninguém que usa esse tipo de droga, de bebida, de substância, né? E que ela automaticamente não puxe. Por quê? Vamos supor que um de nós seja aqui fumante, né? Fumante, e fuma muito, aquele negócio todo. Aí eu tô aqui agora aqui na live com a Udina, vou deitar, morri. Acordo lá do outro lado. Quando eu acordo do outro lado, eu tenho o mesmo vício, não mudou só porque eu desencarnei. Quando chega lá do outro lado, dependendo desse meu padrão vibratório, posso nem enxergar os amigos espirituais que estão tentando me ajudar, porque eu estou ligado numa questão ainda material. Muitos espíritos do outro lado nem percebem que desencarnaram. Porém, os desejos, né, os vícios, eles estão ali presentes. Então, eu vou sentir vontade de fumar. Eu vou sentir vontade de beber. Eu vou sentir vontade de fazer sexo toda hora, as pessoas que têm compulsão. Né? Vai fazer o quê? No mundo espiritual? Vai conseguir. Vai buscar aquelas pessoas que estão fazendo naquele momento ali. Então, se houver uma afinidade vibratória ali, se a Udina é a Udina que está fazendo isso, eu chego perto e consigo fazer a conexão, então ela vai beber por mim, por ela. E, às vezes, junta mais de um. Né? No livro Sexo e Destino fala isso, são 2 espíritos, né, ali. Ou seja, no final das contas, você está bebendo, você está fumando 10% daquilo tudo. Porque a outra parte vai para os espíritos do outro lado. Então, assim, cuidar-se é uma escolha. É verdade. Evitar determinadas situações, uma escolha. Se você quiser escolher, não quero nem ligar para isso, vou viver minha vida, você vai viver a sua vida. Sem problema nenhum. Só que você vai por exemplo, uma pessoa vai continuar, fumei até agora, eu não vou parar. Tá, você vai morrer, você vai continuar com desejo. Se você consegue parar agora, estou falando de vício de uma forma geral, se você escolhe parar agora, você tem um tempo, é menos um problema lá do outro lado, porque a gente já deve ter um monte para resolver. Né?
É igual dívida, né? Você vai atenuando, né? Você vai amortizando. Você vai atenuando. Então, assim, é menos um problema para quando desencarnar. Não? Então, fala. E uma coisa só para ilustrar essa questão do álcool também, porque muitas pessoas às vezes colocam nas suas vontades a questão do álcool, né? Então, assim, eu bebo para ficar mais solta, eu bebo para poder ter coragem, né? E que, na verdade, o seu íntimo ali tem que deixar você fazer aquilo da forma mais sincera possível, né? Independente de você estar sob entorpecentes ou não, né? Você tem que ser o que você quer, de cara limpa, né? E até uma coisa engraçada, né? Uma anedota aí que eu passei, que uma vez um colega de trabalho, esse mesmo colega que falou para mim que não tinha problema de dirigir e beber, chegou para mim e falou assim: ai, amiga, bebe só um chupinho, qual problema? 1 ou 2, só para soltar um pouquinho. Eles me soltaram mais do que eu sou solta, gente. Pelo amor de Deus, eu bebendo água, eu sou solta. Você nem pode se soltar mais do que isso, né? Não, que a pessoa tem essa ideia de que a pessoa só pode ser simpática, alegre, divertida se bebe uma coisa. Eu falei, eu faço show bebendo água, gente. Não tenho crise com isso. Eu me divirto sem precisar do álcool. Né? E eu acho que cada um tem que escolher o seu eu ali para fazer isso, se divertir com a sua escolha de ser uma pessoa assim, independente de que substância você coma, ingira, sei lá, né? A gente está usando, é bem legal usar uns exemplos assim, que são mais fortes, porque esses exemplos estão no dia a dia de todos nós. Tem amigos que falam, que falam assim, não, eu tomo 1, 2 latinhas por dia. Assim, se você toma 1, 2 latinhas por dia, você é alcoólatra. Já é alcoólatra. Aí, quando chega no final de semana, essas latinhas se multiplicam, porque aí é final de semana. E uma pessoa, uma vez, até na casa... Tá feliz, bebe, tá com frio, bebe, tá com sono, bebe. Uma pessoa na casa espírita, uma vez, me perguntou assim, Tony, eu tomo uma taça de vinho todo dia, assim, mas quando a pessoa quer falar, assim, de repente a taça é uma jarra, né? A pessoa fala uma tacinha, diminuiu o tamanho da culpa. 2 dedos. 2 dedos, Fala assim, você acha que eu sou viciado? Você acha que eu sou alcoólatra? Assim, você pode se responder. Como que eu vou me responder? Você consegue ficar sem tomar essa taça de vinho todo dia? Se você não tomar e não fizer diferença nenhuma, você ainda não é alcoólatra. Mas se você chegar no dia seguinte, você não conseguir, isso seja qualquer coisa, porque você já é viciado. Né? Aí você tem que buscar autoconhecimento, descobrir se isso está acontecendo, escolher agora enquanto a gente tem tempo, porque não adianta deixar para resolver isso depois que desencarnar, né, Údina? Então a gente tem que escolher agora. Jesus falava o tempo todo de escolha, gente, Jesus falava o tempo todo de escolha. Eu vou fazer uma palestra lá para o grupo Pedro, acho que é dia 11 ou dia 13. Eu vou falar de Jesus, assim mesmo, passo a passo de Jesus, porque é muito importante a gente saber isso. Se ele falava, e aí a pessoa pega assim, quando é da minha conveniência, porque Maria Madalena era uma prostituta que andava com Jesus. Maria Madalena não era uma prostituta que andava com Jesus. Maria Madalena foi prostituta. E quando ela conheceu Jesus, ela mudou totalmente a sua vida. Então, a conversão dela é tão importante porque o esforço que ela teve que fazer abandonar a vida que ela tinha foi um esforço gigantesco, muito maior do que as pessoas que já não tinham aquele tipo de vida. Sim. Então, assim, Jesus sempre falava, olha, você está curada, volta lá e não peca mais. Volta lá e não faz mais. Todos fizeram isso? Não, muitos continuaram fazendo. Era cego, aí começou a enxergar e virou ladrão, e teve um monte de coisa errada, mas quem seguia Jesus, diferente de quem acreditava, quem seguia Jesus, se libertou, escolheu se libertar, porque era uma condição para seguir Jesus. Né? Se libertar, né, daqueles vícios, se libertar dos erros, e tanto que Jesus falava coisas num nível tão alto e as pessoas ali não conseguiam nem compreender o que ele estava falando, mas seguiam, mas obedeciam. Né? Não, e o curioso é isso que você fala aí, o texto do Hamed, ele reforça, né? Todo dia você tem a oportunidade de reescrever a tua história.
né? Todo dia uma página em branco. Então, assim, não importa, não tem desculpas, né? Você pode começar agora. Isso, né? Até falei na outra live que eu estava fazendo. Não é papinho de coach, não, gente. É real, assim. Eu falo, isso transformou minha vida, de verdade. Pô, se hoje eu posso escolher não comer porcaria, hoje eu consegui. Sabe aquela dilema? Até a gente falando muito do álcool hoje, né? E os alcoólicos anônimos são muito concretos nisso, né? Só por hoje, só por hoje. Então, assim, hoje, se eu escolher, é isso que eu vou seguir, né? A gente falou de álcool como um vício mais palpável, vamos dizer assim. Mas são várias coisas. Às vezes é palavrão. O vício da maledicência, né? O vício de falar mal dos outros. Gente, isso. Esse aí, meu Deus, não precisa ter substância, não. A substância é ter o neurônio, né? Eu até falei na outra live um livro maravilhoso que eu super recomendo também. Qualquer dia desse eu faço um estudo aqui também sobre ele, que é Reciclando a Maledicência. Porque é uma coisa que a gente faz e nem... Só me dizer a data que você quer vir. Tá bom, vou voltar aí. Mas é isso, foi, ótimo. Para encerrar, Udina, até porque você tem outro compromisso, e se deixar ficar aqui 3 horas falando de Jesus, você falou que está aí no livro assim, estar sempre no momento presente. Né? E estar sempre no momento presente, o que é? Eu dei uma palestra uma vez falando, o tema era Onde Anda a Felicidade, e uma das coisas que nos atrapalha de chegar até a felicidade é a ansiedade. Né? O exemplo que eu usei é um trânsito. Você saiu de Rio das Ostras e você está indo para o Rio. Você tem um compromisso, alguma coisa que você vai fazer. Você quer chegar no Rio. E aí você para no engarrafamento ali na manilha. Sempre tem um engarrafamento ali. Né? Você está parado ali, aquilo gera uma angústia, aquilo gera uma ansiedade, aquilo gera uma aflição que você não consegue, né? Nem estar lá onde você estava, nem de onde você saiu e nem onde você está. Essa analogia que se faz é quando a gente está sempre vivendo lá na frente, em vez de estar vivendo hoje. Então, assim, se eu quero me livrar de determinados hábitos ruins, é hoje, não é amanhã. Agora. Se eu quiser participar da Comerge no ano que vem, eu tenho que começar a frequentar a Casa Espírita agora, não é no final do ano, para poder dar um jeito de se encaixar. Então, o presente é o melhor dia da nossa vida. Hoje é o melhor dia da nossa vida, todos os espíritos falam isso. Hoje é o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque tenho todas as condições e todos os instrumentos para fazer a escolha que eu preciso fazer. Muitas vezes a gente escolher amanhã. Não, amanhã eu escolho. Não, escolher hoje. A gente tem a liberdade para escolher o que quiser, o certo e o errado, né, Udina? Então, assim, sim, eu escolho... Todo mundo escolheu certo. A gente escolheu certo, porque faz bem escolher o certo, né? Faz bem escolher o certo, no final das contas é melhor. Referencial, lei divina. Isso aí, então, assim, eu escolho estar aqui. Um prazer estar conversando com você, Udina. Um prazer, ainda mais saber que muitas pessoas depois vão assistir, as que assistiram agora, né? E quem vai assistir depois, eu escolho passar essas informações para essas pessoas, porque hoje, quem não assistiu, ou entrou ou saiu, pode ser porque nesse momento não dava ou não é interessante, mas vai chegar uma hora da vida da pessoa e vai falar assim, caramba, e a live foi feita 2 anos atrás, e vai chegar lá na pessoa, caramba, precisava ouvir isso. Né? Faz todo precisava sentido. Ouvir isso acontece demais. É assim mesmo. Então, Udina, suas considerações finais. Bem, gente, aos longos de quase 1h30, que a gente fofocou aqui bastante, né? Fizemos bastante conversa. Eu só tenho mesmo a agradecer esse trabalho que muitos espíritas têm feito, né? Ao longo aí da pandemia, e fico muito feliz, porque isso também eu vejo como mais uma coisa positiva que a pandemia trouxe, que deu coragem para a gente transpor, né, alguns pudores, algumas vergonhas, alguns medos, alguns desconhecimentos tecnológicos, e tentar realmente fazer com que a nossa doutrina não dependesse especialmente de um espaço físico, né?
como é a casa espírita. A Dorinha costuma sempre dizer isso, né? A casa espírita, sem a gente, sem a doutrina, sem o movimento, ela é apenas um imóvel, né? Como está ali colocado. Então, assim, fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer isso, que você tenha tomado essa iniciativa, como outros também. E me compartilhado esse momento, porque tem me dado bastante alegria, tem me dado bastante diversão, por incrível que pareça. As pessoas falam, pô, 7 horas da manhã participar do Café com o Evangelho, sexta-feira, 8 horas da noite. Enfim, mas isso para mim é o que hoje me motiva, é o que me deixa feliz, né? É o que eu vejo que ao longo do tempo eu compartilhar as experiências que eu tenho, os meus causos, né? Que eu costumo dizer, pode, de repente, ajudar alguém a fazer uma escolha diferente, né? É uma escolha mais assertiva dentro da proposta do Cristo. Então, assim, só tenho mesmo a agradecer. E também me colocar à disposição, se alguém quiser conversar comigo, depois quiserem referência do livro, é só me adicionar lá no Facebook. Eu uso o Facebook mais para o trabalho, mas de vez em quando eu publico algumas informações. Mas também está lá meu WhatsApp, enfim, a gente pode conversar, porque eu participei muito tempo de atendimento fraterno, né? Fiz o curso, participei do processo, e eu sei o quanto que muitas vezes isso acontece. E aí eu queria encerrar mesmo, Tony, pedindo, inclusive, por uma companheira nossa, né, uma amiga nossa de trabalho muito querida, né, que ontem desencarnou. Ela passou por um processo de saúde muito triste, não foi pela Covid, mas foi um processo muito doloroso de um câncer. E a família dela ficou muito desestruturada, eles frequentavam a Suave Caminho, né? Ontem o marido dela, inclusive, foi lá, fez uma questão bacana de buscar um atendimento fraterno e ter, né, esse consolo que a doutrina traz para a gente, né, de uma passagem. É claro que dói, porque, né, vai doer mesmo, e a gente que fica, a gente sente falta, mas peço aí para todo mundo que queira, né, e que possa mentalizar aí pela Diana, que seja um momento para ela de uma passagem, um recebimento muito tranquilo, que a espiritualidade possa recebê-la de braços abertos, né? Que ela não tenha medo de encarar essa nova etapa, e que nós que ficamos aqui possamos aprender, né, o quanto a vida é importante, o quanto a gente deve lutar para fazer as melhores escolhas, né? Porque eu acho que ela tinha mais ou menos a minha idade. Então, isso abalou muito os amigos, né? De, poxa, uma pessoa que não tinha nem 40 anos, desencarnou, a gente fica se questionando. Mas quando a gente olha para a doutrina, né, e vê essa oportunidade que tem de seguir a vida eterna e aprender, né, eu acho que isso é fantástico. Então, agradeço aí por ter encontrado, né, e ter participado da vida dela e da família dela em algum momento, né? E peço aí as melhores vibrações que vocês possam dar todos aí de forma coletiva, para que ela receba aí todo o carinho, e a família também possa ser amparada nesse momento de dor. Isso aí. Gente, tá aqui sexta-feira, estou feliz. Isso aí. Udina, e tem aquilo, aproveitando aí o gancho, assim, a lei de Deus é perfeita, a gente não pode esquecer disso, né? E se na perfeição da lei de Deus existem crianças que têm câncer ainda dentro do útero, antes de nascer, porque aquilo tem um propósito positivo, né? Se está dentro da lei de Deus, tem um propósito positivo. E muitas vezes, a maioria das vezes, um câncer é uma sujeira que a gente traz no perispírito e tem que deixar aqui, é aqui que é o lugar de deixar. A gente acha estranho uma pessoa de 30 e poucos anos desencarnar com uma doença que machuca tanta gente, que a gente tem tanto medo, mas o lado positivo, ela está deixando essa sujeira aqui, né? Está se afastando, mas chega lá do outro lado mais limpa, não chega mais suja, chega mais limpa, porque conseguiu passar por isso. Quem fica aqui sofre, sente saudade, não sabe quando vai ver de novo, mas vai ver de novo. E toda essa mensagem, esse carinho que você passa para ela recebe, a gente sabe que recebe sempre. Então, assim, que ela receba isso de todos nós, e hoje, ou no momento que a pessoa que assistir isso aqui assistir, que ela seja lembrada pela família, pelos amigos, com muito carinho, com muito amor,
e com a certeza de que ela está dentro da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, não faria nada que não fosse necessário para a felicidade dela. Não é isso? Exato. É isso, meus queridos amigos. Até a próxima vez. Né? Um beijo para todos. Udina, o canal é nosso. Obrigada, Tony. É só ver a data aí, que eu já estou abrindo a agenda de janeiro, tá? Para fevereiro. Marca alguma coisa para fevereiro. Janeiro já está fechando. Fevereiro a gente vê uma data para você voltar e falar do que você quiser, tá bom? Vamos passear no carnaval. Então, beijo. Beijo para todo mundo. Fiquem todos com Obrigada. Deus. Entrou uma pergunta aqui, que foi a Michele falando meus sentimentos e vibrações por sua amiga, Udina. Tio Tony, sou sua fã. Obrigado, Michele. Um beijo para todo mundo. Fiquem todos com Deus. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, tá? No canal Espírito Conservador. Todos os vídeos estão sendo postados lá. É só assistir depois. Beijo, fiquem com Deus.